Desde 2009, toda criança de 4 e 5 anos tem direito garantido por lei a uma vaga na pré-escola. Mesmo assim, 16 anos depois, cerca de 1 em cada 20 ainda está fora da sala de aula. Para bebês de até 3 anos, o quadro é mais grave. Menos da metade tem acesso à creche, e o direito à creche não é obrigatório. Ele depende de a família declarar a demanda, o que faz com que o problema permaneça invisível em boa parte dos municípios. O novo Plano Nacional de Educação foi sancionado pela Lei nº 15.988, em 14 de abril de 2026, com vigência até 2036. O objetivo 1 do plano é direto: ampliar a oferta de matrículas em creche e universalizar a pré-escola. Por trás dessa frase simples está um dos problemas mais antigos da educação brasileira: a desigualdade de acesso na primeira infância, que se sobrepõe à desigualdade de renda e à desigualdade regional do país. O objetivo 1 se divide em 3 metas com prazos diferentes. A meta 1 Apoara exige atender toda a demanda manifesta por creche e alcançar pelo menos 60% das crianças de até 3 anos até 2036. A meta 1BB fixa um teto. A diferença de acesso à creche entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres não pode ultrapassar 10 pontos percentuais. A meta 1.C é a mais urgente: universalizar a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos até 2028, ou seja, no segundo ano de vigência do plano. Os dados mais recentes vêm da PNAD Contínua Educação, divulgada pelo IBGE, e do Censo Escolar 2025. O atendimento em creche chegou a 43,3%, o maior da série histórica iniciada em 2016, um avanço de 11 pontos percentuais em 10 anos. Mesmo assim, o país ainda está abaixo dos 50% que já era a meta do PNE anterior, de 2014 a 2024, e que nunca foi cumprida. Na pré-escola, a cobertura chega a 96,1%, mas ainda restam 410 mil crianças de 4 e 5 anos fora da escola. O Retrato da Educação Infantil 2025 contabilizou 826 mil crianças na fila formal por uma vaga de creche, um salto de 30,6% em relação a 2024. Mas a organização Todos pela Educação, usando dados da PNAD contínua, estima mais de 1,7 milhão de crianças cujas famílias queriam a vaga e não conseguiram. A diferença entre os dois números tem nome: fila invisível. São famílias que desistem de procurar uma vaga por saber de antemão que não há oferta disponível, e por isso nunca aparecem nos registros formais dos municípios. Desigualdade de renda no acesso à creche é estrutural. Pela PNAD Contínua 2025, 24,2% das crianças entre os 20% mais pobres ficam fora da escola por dificuldade de acesso, contra 6,4% entre os 20% mais ricos, uma proporção de 4 para 1. O Retrato da Educação Infantil detalha ainda mais: a matrícula em creche chega a 60,1% entre os 25% mais ricos e cai para 30,2% entre os 25% mais pobres. Há também um recorte racial: 14,2% das crianças brancas e amarelas estão fora por dificuldade de acesso, contra 19,6% entre pretas, pardas e indígenas. A desigualdade regional talvez seja a mais visível de todas. A diferença de acesso à creche entre o estado com maior e o com menor cobertura chega a 49 pontos percentuais. Santa Catarina lidera com 58,4%, enquanto os piores índices estão concentrados na região norte: Amapá com 9,4%, Acre com 19%, Amazonas com 20,9% e Roraima com 22,8%. Na pré-escola, o padrão regional se repete em escala menor. O Amapá registra cobertura de aproximadamente 60%, enquanto Piauí e Ceará estão entre os melhores do país. As estratégias 1.1 e 1.2 tratam de financiamento e infraestrutura física. A 1.1 reforça o papel redistributivo da União e dos estados junto aos municípios, incluindo construção e adequação de unidades escolares. A 1.2 detalha que essas obras devem ter arquitetura inclusiva e sustentabilidade socioambiental, priorizando crianças em vulnerabilidade e zonas periféricas e rurais. Em março de 2024, o governo federal anunciou 4,1 bilhões para 1.178 creches e pré-escolas. Em julho de 2025, uma segunda etapa liberou mais 1,77 bilhão para 505 novas unidades. A execução do novo PAC expõe a distância entre o que é anunciado e o que é entregue.
Levantamento de março de 2026 mostra que dos 15 bilhões previstos para obras educacionais, apenas 1,2 bilhão havia sido efetivamente pago, equivalente a 8% do total. Das 2.443 obras cadastradas em 1.753 municípios, apenas uma havia sido entregue, uma creche em Assaré, no Ceará. Outras 1.069 estavam em execução, 572 em fase de licitação e 775 seguiam apenas cadastradas, sem início efetivo. O gargalo está na capacidade técnica e de gestão dos municípios. 3 estratégias atacam o problema da fila invisível por ângulos diferentes. A 1.3 cria rotina institucional de busca ativa nos territórios, em parceria com assistência social e saúde. A 1.4 define um instrumento nacional único para medir a demanda por creche, alinhado à lei no 14.151 do ENS 24, porque hoje cada município mede de forma diferente, o que explica a diferença entre os 826 mil da fila oficial e os 1,7 milhão estimados pela PNAD. A 1.13 fecha o bloco com uma campanha anual para informar as famílias sobre o direito à creche e a obrigatoriedade da pré-escola. A estratégia 1.5 induz critérios de priorização de atendimento à demanda por creche para promover equidade étnico-racial e reduzir desigualdades socioeconômicas. A 1.6 amplia o escopo para crianças negras, indígenas, quilombolas do campo, refugiadas e público da educação especial. O problema é que o retrato da educação infantil 2025 mostra que apenas 26,1% dos municípios usam a condição de beneficiário de programa de transferência de renda como critério formal de priorização, mesmo com 78% deles monitorando essas famílias. A lacuna não é de diagnóstico, é de adoção prática. A estratégia 1.7 amplia o acesso à educação infantil em tempo integral, priorizando crianças em vulnerabilidade socioeconômica. A 1.10 é mais técnica, determina extinguir turmas que misturam estudantes da educação infantil com os do ensino fundamental, garantindo que cada etapa tenha atendimento pedagógico adequado. A 1.11 trata de nucleação escolar, concentrar unidades pequenas em polos maiores, mas exige parâmetros nacionais e consulta às comunidades. Essa exigência é especialmente relevante para territórios ribeirinhos, indígenas e quilombolas, onde nucleação mal conduzida pode aumentar a distância física até a escola. Em julho de 2025, o MEC instituiu pela portaria no PUNHANS 1 o CONAQUEI, Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil, com 409 milhões previstos para aquele ano e mais 406 milhões para o biênio 2026-2027. O programa é de adesão voluntária e se organiza em 5 eixos: gestão democrática, formação profissional, proposta pedagógica, avaliação e infraestrutura. Paralelamente, a estratégia 1.8 exige publicizar e avaliar as parcerias com entidades sem fins lucrativos que ofertam vagas, prática comum, em municípios que terceirizam parte da rede, mas que historicamente opera com pouco controle de qualidade. A meta 1.C é o primeiro teste real do novo PNE, universalizar a pré-escola até 2028. A cobertura já está em 96,1%, mas o déficit remanescente está concentrado exatamente na população de baixa renda. Dados do CadÚnico cruzados com o censo escolar mostram cobertura de 72,5% entre crianças de 4 e 5 anos de famílias cadastradas no programa, bem abaixo da média nacional. Isso transforma a meta 1.C num desafio de focalização, não de escala. Se o arranjo institucional não converter as estratégias em resultado até 2028, as metas 1.1 e 1.B de prazo mais longo terão pouca margem de otimismo por analogia. A meta de 60% de cobertura em creche exige uma aceleração bem maior do que o ritmo observado na última década, quando o país avançou 11 pontos percentuais. A desigualdade de renda no acesso à creche, segundo estudo publicado pela revista Em Aberto do INEP, nunca ficou abaixo de 20 pontos percentuais em toda a série histórica, o dobro do teto que a lei já previa há mais de 10 anos e que não foi cumprido. O texto do PNE é tecnicamente coerente, mas o resultado vai depender muito mais da capacidade de execução do regime de colaboração entre União, Estados e municípios do que das palavras escritas na lei.